casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Comigo, entra na minha casa. Meu irmão, minha irmã, ao som dessa música, entra na minha casa, entra na minha vida, faz o milagre em mim, né? É que nós vamos nos preparando para a reflexão do Evangelho desse dia 13, né? Desse dia 13 de janeiro, nessa quarta-feira. E acolhendo a todos vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Vamos nos preparando então para que entremos na profundidade do texto de hoje, do Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Marcos 1, 29 a 39. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Pois é, meu irmão, minha irmã, alguns pontos interessantes para a gente refletir aí, a partir desse texto do Evangelho de Marcos. Estamos ainda no capítulo 1. Veja aí que Jesus estava na sinagoga.
Sinagoga, nós já falamos, né? A casa de oração, de leitura da palavra, do ensinamento da palavra. Haviam várias sinagogas espalhadas, né? O templo é um só, é o templo de Jerusalém, mas as sinagogas tinham várias. Cada aldeia, cada lugar tinha a sua, cada cidade, né? E ali Jesus estava na sinagoga de Cafarnaum. Ele estava em oração, porque os judeus se reuniam, né? Sempre aos sábados pela manhã para a oração. Então Jesus sai da sinagoga, que é a casa de oração, e vai para a casa, para outra casa, que é a casa familiar, a casa de Pedro e André, os irmãos. E é bom a gente entender, são coisas que a gente, à primeira mão, a gente nem percebe muito, mas é interessante perceber, né? Que ali havia uma relação familiar muito íntima. A sogra morava na casa. Veja que você podia pensar assim, ah, não, tudo bem. Ali é Pedro e seu irmão André, né? Mas se Pedro tinha uma sogra, é porque Pedro era casado, não é? E a sogra morava ali. Então é uma relação muito bonita de família, muito unida, família unida. Eu mesmo tenho muita saudade, né, daquele tempo quando eu fui criado, que todo mundo morava no mesmo terreiro, não na mesma casa, né, mas no mesmo terreiro. O terreiro de uma casa era da outra também. E ali a gente vivia numa relação familiar muito íntima. Não tinha separação entre a casa da minha mãe e a casa da minha avó. A gente dormia numa casa, dormia na outra. A gente, o dia que era engraçado, porque a gente ficava de olho, né? Nas comidas. Se a comida da minha avó fosse melhor do que a comida da minha mãe, a gente comia na casa da minha avó. Vem comer, gente. Minha avó, não, eles já comeram aqui, né? Amanhã, né? Se for para lá, porque lá tem carne hoje, né? Na roça não tinha carne, né? Muito difícil. Pois é, então é só para dizer dessa relação bonita, dessa grande família, e isso não deixa de fazer muito bem a gente, né? Uma relação de harmonia. Claro que família junta brigando uma com a outra também, isso aí vira um ninho é um ninho de guaste, né? Quando o povo falava, né? É um ninho de cobra, né? Então é família grande que se interage entre si e tudo, mas que vivam em paz, né? Em harmonia. E ali a sogra, né, voltando ao Evangelho, a sogra morava na casa do genro, que era Pedro, né? Então supõe-se uma família mais ampla, uma família que tinha uma grande família, né, na verdade. Mas a outra coisa interessante, Jesus entra naquele ambiente e ele logo fica sabendo que essa mulher, a sogra de Pedro, estava de cama, né? Estava debilitada. E então Jesus, assim que fica sabendo, ele vai até ela. Muito interessante, né? Ele quer levantar essa mulher, ele preocupa. Jesus entra numa casa, ele não entra numa casa só para conversar na sala ou para comer o que tem lá. Ele se preocupa com a paz, com a saúde, com o bem-estar daquela família, né? Ele se envolve nos problemas que impedem, que bloqueiam a paz, a felicidade daquela família. E é muito interessante isso, serve até para a gente refletir um pouco, porque agora nessa pandemia a gente não está podendo fazer isso, mas depois a gente vai voltar a fazer com mais intensidade, se Deus quiser, né?
Ele quer, nós não estamos podendo visitar famílias, a gente não está podendo fazer aqueles textos em família, fazer as novenas, né, que tem. Natal passou, nós não fizemos, agora vem daqui a pouco a Semana Santa, a gente não pode fazer aqueles encontros também, por enquanto, acho que não, né? Então, mas é costume nosso, é costume das comunidades não fazer só na igreja, até não é recomendado que seja feito só na igreja os encontros, que as pessoas saiam, que elas vão ao encontro de famílias. E é importante, eu já falei isso inclusive muitas vezes lá nas orientações pastorais, eu sempre dizia e digo ainda, gente, olha, quando vocês entrarem numa família, não fica lá igual brabá, igual papagaio, Maria, vai, Maria, cheia de graça, que eu vou usar Maria, cheia de graça, e cumpre lá uma missão e sai correndo, não. Vamos conversar, vamos dialogar, vamos ver, né? Vamos entrar com muita discrição, claro, não é para fofocar, não é para ficar sabendo de intimidade das pessoas para depois jogar o nome delas na rua. Nós estamos ali como cristãos, é claro, né? E a gente tem que viver lá como cristão. E mas se interessar pelos problemas da família. E é nisso que se vai construindo essa comunidade em rede, né? Essa ligação comunitária. A verdadeira comunidade cristã, ela se forma quando um se preocupa com o problema do outro, quando uma família está atenta aos problemas da família, da família vizinha, né? Ou da família do mesmo bairro, para que todos sejam uma só família cristã. E a gente, quando olha lá dos Atos dos Apóstolos, a gente vê lá os perfis, né? São alguns perfis das primeiras comunidades cristãs. Viviam unidos, viviam em paz, uns preocupando com os outros, partilhando com os outros e tudo mais, né? A gente fica triste hoje nesse individualismo em que o vizinho mora anos ali, mas ninguém sabe nada a respeito dele, né? E olha que nós hoje, nós temos condição de, de fazer mais isso do que na época de Jesus, porque nós vivemos muito juntos, não é? Igual eu falei, na pandemia agora não, mas a gente sabe quantas vezes mesmo que as pessoas não deem muita atenção a isso, né? Porque tem gente que acha que tem, a gente tá ficando até doido, né? Ficar falando isso. Mas eu falo, você mora aqui, ó, não sei que bom e tal, você mora em qual apartamento? Ó, precisando da gente, viu? A gente tá ali e não sei o quê. Agora, claro que eu não vou toda hora lá bater na porta para saber o que está acontecendo, tal, porque aí eu tô invadindo a privacidade. Mas não custa nada, né? A gente dizer, olha, eu estou aqui se precisar de alguma coisa que eu possa resolver e tal, eu estou aqui aberto a isso e tal. Ou seja, formar um relacionamento bom, né? De comunidade. Não importa quem seja e tudo, a gente formar essa, essa relação, né? E às vezes a gente fala isso e tudo, a gente sabe que a gente tem que fazer da parte da gente, né? Mas às vezes a pessoa, você fala, a pessoa tem uma amizade grande com você e tudo é que bom, depois elas mudam também, não fala nada com você também não. Mas fulano de tal tá meio sumido, já mudou. É assim, né? Esse individualismo, esse esfriamento nas relações é muito ruim. Então a gente como comunidade cristã, né? Numa comunidade cristã, a gente é chamado a fazer isso. Não ficar só circunscrito na numa casa de oração, se encontrar ali só, mas ir ao encontro, entrar na casa do outro, mas entrar como Jesus. Não é entrar friamente, não entrar à toa por acaso, não. É entrar, participar daquela família e saber tomar contato das dificuldades
que aquela família enfrenta, não é? E agir como Jesus, levantar essas pessoas. Eu sempre digo, gente, sem medo de errar, o grande mal das pessoas hoje não é o mal do corpo. Às vezes o mal do corpo, ele é apenas uma consequência de um mal maior, sabe? O, o mal mesmo que eu vejo aí terrível na vida das pessoas, esse mal do isolamento, do pouco caso, do esfriamento, da falta de diálogo. Tem tanta gente que mora numa casa, numa mesma casa, mas é como se tivesse isolado totalmente da própria família, né? É uma brigaiada danada, uma confusão, ninguém se entende. Isso é ruim. Espiritualmente, isso não é bom, não, né? Depois vem as doenças psíquicas e depois aquilo passa para o corpo, porque nós sabemos que a nossa mente é que comanda tudo. Então, às vezes uma pessoa está muito doente, mas às vezes ela não está tão doente do corpo. Aquela doença é mais por causa do espírito. Haja vista que quando a gente vai ao médico, né? Não sei se aconteceu com muita gente aí, mas é assim. Às vezes a gente tá achando assim, não, mas agora eu estou muito ruim, eu já tô com a doença X, a doença Y, que aí a gente fica com aquilo na cabeça e sofre até antecipadamente e tudo. Quando a gente chega no médico, o médico dá uma examinada, só dele falar assim: ah, não, isso não é isso aí provavelmente seja isso, mas não é isso que você está pensando. Isso aí está descartado. Pronto, acabou. Você já está assim, com um grande caminho já da cura. Você já aliviou totalmente. Só do médico falar, você volta para casa, te dá uns medicamentos. Você nem comprou medicamento ainda, mas já está melhor. Já está quase sarado. Por quê? Porque a maioria daquela doença era psíquica. Foi preciso alguém tocar na gente, alguém dizer, olha, isso aí não é o que você está pensando, né? Agora imagina o quanto a gente pode fazer uns com os outros isso. Animar as pessoas, que a pessoa ficando sozinha, ela vai acumulando, né, dentro dela uma série de pensamentos negativos e tal. O mundo hoje está muito negativo. E se ela tiver uma televisão dentro do quarto, pior ainda, né? Quando ela liga a televisão, só vê coisa que não presta, né? Uma pessoa que está num quarto aí, seria até bom, né? Não ficar ligando para vendo bobo, porque ali só vê esses filmes, revólver, não sei o quê, pá, pá, pá. Então aquilo não é saudável, né? Eu não acho saudável. Muita gente pode achar que eu sou bobo, porque isso aí. Não, mas não é saudável. Eu já falei isso ontem, acho que foi ontem, né, que eu falei. Não é saudável isso, sabe? Isso adoece cada vez mais a casa, né? Esse festival de violência, festival de sangue, de revólver, de arma, não, isso aí não é muito. Muito bem. Então, Jesus entra e toca nela, levanta a mulher. Eu estava lendo um livro, já comentei isso, que a presença de Jesus era uma presença salvadora. É tão bom, né? A gente pode fazer isso também, hein? Ter uma presença uma presença levantadora, né? Nós estamos conversando aqui, para não prolongar muito. Vocês sabem que o contrário acontece, né? Eu falo até por mim mesmo. Não vai, porque ele é padre, ele é diferente de nós. Não, não sou não. Tem gente que é tão negativa, você encontra com ela no elevador, acabou seu dia. Acabou sua manhã. Não é que você vai ficar preso ao que ela representa, mas aquilo te dá um baixo astral, sabe? Que a pessoa carrega em si uma carga negativa. Isso existe. Ué, acontece comigo às vezes.
Tem muita gente boa, mas tem muita gente também que tem um espírito mesmo de porco, né? E põe porco nisso. Então, mas e o contrário? O contrário também acontece. Você pode estar triste, não sei o quê, quando você encontra uma pessoa, nossa, seu astral levanta. Aquela pessoa é portadora do bem, portadora de alegria, né? Aquela pessoa é portadora de ânimo, né? Até pelo jeito. Às vezes, certas pessoas idosas que eu vejo, e às vezes vou visitar a pessoa, eu que fico para levar uma palavra e tudo, às vezes sou eu que fico fortalecido por elas, porque são pessoas que animam a gente. Às vezes tem gente aí com 60, 70 anos, 70 e pouco, já está achando que está no fim da vida. Nossa, isso aqui. Agora nessa pandemia mesmo, essa pandemia veio para mostrar muita coisa que estava escondida, né? Essa pandemia veio para mostrar que tem família que não dá certo é nada, que tem família que mulher não combina mais com o esposo e finge que combina, que filho não tolera pai, que pai não tolera filho. Por quê? Porque quem não tem esse espírito, né, bom, não dá conta de conviver junto, não, né? Então, nessa pandemia mesmo, muita gente que não estava bem espiritualmente, agora ficou pior, né? Acha que está no fim da vida, tá? Eu tenho pessoas que eu conheço que tá assim. E não adianta falar com elas e tudo, olha, ficou, já tá caindo a cabeça, sabe? Ô fulano, gente que é tão alegre, você começa, oi, fica só monossilábica, né? Quando é assim já tá. Isso é um perigo. Então, Jesus Cristo é aquilo que o Papa Francisco fala. Nós devemos pregar, viver o Evangelho. Viver, não é ficar pregando só, não. Viver o Evangelho. Viver na alegria. Nada nos tira da alegria. E quando nós temos esse espírito positivo, né? Essa positividade no viver, no ser, olha, a casa onde nós entrarmos, as realidades onde nós entrarmos, nós vamos fazer muita coisa boa lá, com certeza, né? Então, é isso, é aproveitar, levar Jesus. Ah, mas Jesus não está naquela casa? Não está não, mas e tá, que tal você levar? Que tal? Né? Por quê? Porque Jesus, ele nunca ficou parado, né? E aqui no Evangelho, só para terminar aqui, para não ficar muito grande, né? Ele sai, cura muita gente ali e tudo, depois ele sai em oração. Levanta de madrugada e vai para a oração pessoal. Ele sai da casa de oração coletiva, comunitária, vai para a casa da família e depois da casa da família ele vai para a oração pessoal, né? São as etapas da vida cristã. Eu tenho que estar em comunidade, porque eu cresço em comunidade, mas eu cresço também em família. Devo sair da casa de oração e ir para a casa da família. A oração, a vida de comunidade, ela tem que influenciar a vida familiar, né? Mas eu tenho também que buscar o meu alimento pessoal. Então, esse encontro íntimo com o Pai. Então, Jesus saiu de madrugada, ele não ia para nenhum templo, não ia para lugar nenhum, ele ia sozinho para o meio do mato, ele ia em oração nas montanhas, lugar afastado, né? Aí foram atrás dele, os discípulos foram atrás dele, querendo que ele voltasse para Cafarnaum.
ele diz: não, eu preciso ir. As multidões queriam que ele voltasse, né? Ele dizia: não, não, eu não sou só daquele povo ali, eu sou livre, eu vou para outros lugares também, né? Então, outras aldeias, é bom entender que em Marcos, aldeia tem as aldeias, aldeia no singular é outra coisa, que eu não vou falar agora, senão o tempo não dá. Mas aldeias no plural significa os lugares que estavam à margem das instituições judaicas, né? Afastados, geralmente o pessoal mais pobre, mais marginalizado. Então Jesus tinha que ir também a outros lugares. E é assim a nossa vida cristã, viu? Nós temos nós temos um momento, nós vivemos um momento muito favorável para que a gente leve Jesus. Primeiro, entremos em intimidade com Ele em particular, né? Para que a gente possa levá-lo às famílias, aquelas pessoas que estão doentes, levantar essas pessoas, animar essas pessoas, né? Para que elas voltem a dar sentido, servindo como a sogra de Pedro, não é? E, e assim a gente vai seguindo, né? Sempre levando, vivendo. Nós vivemos, como eu estava até esquecendo o que eu estava falando, a gente está vivendo nesse momento de privilégio. Tem muita gente doente, né, gente? É muito fácil a gente falar assim, nós vivemos numa sociedade cada vez mais doente. Pois é. Então nós vivemos num momento privilegiado para a gente levar ânimo, entrar nas realidades das famílias, das pessoas, né? E não ficar só numa realidade, não. A gente tem que ir a outras e tantas outras realidades. O mundo é plural, tem gente de todo jeito, então que nós entremos nas realidades humanas, não para rechaçar, não para criticar, não para oprimir ninguém, mas que nós entremos como Jesus, como pessoa alegre, expansiva, sem condenação a ninguém, apenas para ajudar, sermos luzes nessas escuridões que nós temos por aí. Tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Façamos um pouco de silêncio e apresentemos nossas orações pessoais. Acolhei, Senhor, nossas orações, nossos bons propósitos. Por Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desça essa bênção sobre todos e todas e permaneça para sempre. Amém. E até amanhã, na graça de Deus.